E agora vamos entrar em mais um item do sistema de instrumentos. É o medidor de fluxo de combustível, fuel flow. Muitas vezes a gente vai chamar ele ali de turbininha. Por quê? Muitos deles vão utilizar uma turbina, muito semelhante a uma hidrelétrica, por exemplo, que com a passagem do combustível rotaciona, gera um sinal elétrico e indica na aeronave. Ele pode ser indicado em pph ou ppm, então vai depender aí da atribuição da aeronave. Parts por, vamos dizer assim, parts por hora ou parts por minuto. São chamados fluxômetros e indicam o consumo de combustível em aeronaves mono e multimotoras. É muito importante você acompanhar esse carinha aí. Você consegue perceber que, de acordo com o regime da aeronave, esse cara muda. Então você consegue, a partir da medição do fluxo, você fazer estimativas de consumo do motor. No caso de banco de provas, a gente consegue, inclusive, quantificar se esse motor está beberrão ou se ele está dentro dos padrões aceitáveis. Um dos tipos é o do tipo palheta. Qual que é a ideia? Ele vai ter uma parte fixa, a entrada do combustível, ela vai empurrar essa palheta e esse movimento da palheta, ele é transmitido para o mostrador. Então essa palheta ela tem esse movimento de rotação e quando não há fluxo, ela retorna para zero por ação de mola. Mas também podemos ter outros tipos de instrumentos. Antes, aqui a gente ainda está falando desse mesmo aqui, tudo bem? Tipo palheta. Só que também podemos ter indicadores que vão ser do tipo turbina de fluxo. Qual a diferença desse cara para esse daqui? Perceba o seguinte, conjunto transmissor e indicador basicamente é uma regra, né? Sempre vamos ter os dois trabalhando em conjunto. Só que aqui nós temos uma haste, uma flap, como se fosse uma válvula flap. A passagem do combustível a empurra e transmite um sinal. Já no caso desse aqui, não. Você tem um fluxo de combustível que rotaciona um conjunto. Esse conjunto ganha, ou seja, aumenta a sua força e vence a força de uma mola. E o que acontece? Esse movimento de vencer a ação da mola, ele é suficientemente sentido pelo nosso indicador. Então a variação dessa rotação, ou seja, se meu instrumento está rotacionando ali a 1.000.000, aí ele vai vencer essa ação dessa mola e quanto mais ele torce a mola, colocamos assim, mais vai ser a indicação no nosso indicador. Vale lembrar aqui que nós temos uma alimentação nesse tipo de circuito de corrente alternada para o indicador e a própria turbininha de fluxo, que a gente costuma falar. Mas também podemos ter aqui uma parte de sistema de corrente contínua para outras aplicações, como energizar os contatos aqui do meu conjunto rotor. Aqui ele vai ser um tipo de mostrador, também analógico, mas também podemos ter esse mesmo tipo de mostrador em sistemas mais atualizados, ou seja, digitais.